Olá, meus irmãos, tudo bem? Espero que todos estejam bem, debaixo da graça e da bênção do nosso Senhor. Gostaria de sugerir que você separasse um tempinho para meditar na palavra do nosso Deus. Nosso texto está lá no livro de Êxodo, né? Temos caminhado no livro de Êxodo, capítulo de número 30, versículo 17 até o 21. Então, Êxodo 30, do 17 até o versículo de número 21. O texto nos fala sobre a instrução de Deus a Moisés para a construção de uma bacia de bronze. Você pode ler o texto aí na sua casa. Nós vamos meditar brevemente sobre o que ele nos diz aqui. Ele dá instruções detalhadas novamente, como já vinha fazendo com tudo relacionado ao tabernáculo, e agora novamente com essa bacia de bronze, com suporte de bronze. Mas eu quero chamar a sua atenção para o objetivo dessa bacia. Está no versículo 20. Na verdade, versículo 19, nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Versículo 20, quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés para que não morram. Isso lhes será por estatuto perpétuo, a ele e a sua posteridade através das suas gerações. Deus institui essa bacia de bronze, coloca ali perto do altar, e ela tem um propósito específico. É para Arão e seus filhos, ou seja, os sacerdotes, se lavarem antes de irem oficiar as ofertas diante do Senhor. Eles precisam se purificar. É claro que isso é um rito simbólico. Simbólico. Eles deveriam lavar as mãos e os pés. Aqui a questão não é higiene, claro, né? A higiene sempre é bem-vinda, mas a questão aqui não é higiene. A questão aqui principal é o simbolismo daquilo. Eles deviam se purificar. Ninguém pode entrar diante do Senhor impuro com os seus pecados, maculado com os seus pecados, sujo com os seus pecados. Eles precisavam se limpar, se purificar antes de achegar-se ao Senhor. Eles precisam se limpar porque eles são homens e são pecadores. Veja, os sacerdotes, aqueles representantes de Deus que conduziam o povo, as ofertas do povo até o Senhor, também possuem seus pecados. E também precisam ofertar por si mesmo. E nesse ato simbólico, eles precisam lavar as suas mãos, os seus pés. A gente pode discorrer um pouco sobre por que lavar a mão e os pés, mas eu me lembro que Jesus, quando vai lavar os pés dos seus apóstolos, João capítulo 13, ele lava os seus pés. E Pedro falou assim, Senhor, lava o meu corpo. Não quero ser lavado primeiro, né? E Jesus falou assim, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então, me lava o corpo todo. Eu falei, não, você não precisa se lavar todo. Você já foi lavado. Só precisa lavar os pés. E ali, claramente, em João 13, o simbolismo do pé, que é o contato que os homens têm com o mundo, aquilo que surge ao longo da caminhada. Eu creio que aqui o simbolismo é mais ou menos o mesmo. Os pés precisam ser lavados porque nos mostram os caminhos pelos quais nós andamos, e as mãos precisam ser lavadas porque falam sobre as nossas obras. Então, o resumo do simbolismo é: purifiquem-se dos seus pecados antes de aproximarem-se de mim. Ele é santo. Ele é santo. E o homem não pode se aproximar dele estando sujo com seus pecados. O profeta vai nos dizer que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. E que é impossível que um Deus santo tenha comunhão com o nosso pecado. Pode haver comunhão entre luz e trevas? Percebe que eu quero te mostrar? Esse texto nos faz pensar sobre a nossa necessidade de nos purificarmos, para chegarmos diante do Senhor. Também nos lembra que há um sacerdote para qual esse trabalho é desnecessário. Jesus, ele é santo e não precisa se purificar. Ele é santo e não precisa se lavar. Ele é perfeito. Todos os demais sacerdotes, nós incluídos, precisamos nos purificar e ofertar pelos nossos pecados, porque somos homens falhos, somos mulheres falhas, temos os nossos pecados, os nossos defeitos, mas somos purificados pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Então, nos purifiquemos para chegar diante dele. E nos lembremos que temos um sumo sacerdote que nos garante o acesso perfeito, porque ele é perfeito, e não precisa se purificar nem ofertar pelos seus próprios pecados. Mas talvez você diga assim, poxa, mas se é assim, é impossível. Como entraremos diante de Deus? Como nos achegaremos diante do Senhor, sabendo que nós temos pecado? E por mais que nós lutemos contra o pecado e nos santifiquemos, é isso que devemos fazer, mesmo assim, por vez ou outra, ainda cairemos nos nossos
dos nossos pecados. E eu me lembro de 2 textos. Primeiro, 1 João, capítulo 2, o apóstolo João fala assim: filhinho, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. A palavra de Deus é escrita para que a gente não peque. Mas ele continua: mas se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A palavra de Deus nos dá o caminho para não pecarmos. Mas se nós pecarmos, não precisamos desesperar o nosso coração. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Temos um advogado. Ele intercede por nós. Ele está ao nosso lado. Ele nos defende. O seu sangue é colocado sobre nós, nos purifica de todo pecado. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é quem nos resgata. E o segundo texto é Zacarias, capítulo 3. Um texto do Antigo Testamento que nos mostra claramente a graça de Deus. O sumo sacerdote Josué está diante do Senhor. O texto diz que suas vestes estão imundas. Imundas. Satanás está à sua direita para o acusar. Mas antes que ele possa falar, o texto diz assim: o Senhor te repreenda, Satanás. Ele é para mim como um tição tirado do fogo. Esse Jesus, que é o nosso advogado, que diz o apóstolo João, em 1 João capítulo 2, é ele quem está do nosso lado. E antes de sermos acusados por Satanás por conta dos nossos pecados, porque muitas vezes estamos indignos com pecados diante de um Deus santo, ele vai dizer assim: que o Senhor te repreenda. Fui eu quem escolhi. Fui eu quem o escolhi, apesar dos seus pecados. Ele é para mim como um tição tirado do fogo. Tição, um carvão, né? Um pedaço de madeira que estava no fogo para ser destruído. Mas fomos tirados de lá, resgatados, salvos para a glória de Deus, para a glória de Cristo Jesus. A bacia de bronze nos lembra que nós devemos nos purificar para entrar na presença do Senhor. Mas sabemos que é impossível para nós, se não for pela graça do Senhor Jesus, pelo lavar regenerador, transformador, renovador do Espírito Santo de Deus, que nos purifica de todo o nosso pecado. João também nos fala isso no capítulo 1 da sua primeira epístola. Na sua primeira epístola, 1 João, capítulo 1. Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Que nós louvemos o nome do Senhor, aquele que nos santifica, aquele que nos purifica, o Deus Todo-Poderoso, digno de toda a glória. Amém.